um pastor amigo meu, que é conhecido de alguns de vocês, pastor Jeremias, da 8ª Igreja Presbiteriana. Gente boa! Vamos lá. Eu quero compartilhar com você um pouquinho, essa manhã, para a gente refletir sobre aquilo que Deus tem feito entre nós, essa realidade do desafio de nós sermos uma comunidade missional. O tema da nossa série desse mês foi os caminhos da missão, não é? Repassando alguns fundamentos que a gente entende serem inegociáveis para a nossa vida como comunidade, não a partir daquilo que a gente inventa, mas a partir daquilo que está nas Escrituras, ok? Então nós tivemos, no primeiro... Vocês colocaram aí o pininho aí ou não? Tá ligado. Tá encaixado lá embaixo? Ok. Nós tivemos então o Pedro falando com a gente um pouquinho a respeito do discipulado como caminho para uma amizade transformadora. Depois nós recebemos o João Costa aqui, e o João Costa trabalhou com a gente a ideia da adoração como caminho para uma espiritualidade contagiante. E no domingo passado, nós tivemos a alegria de ter o Henrique Calado com a gente. O pastor Henrique é pastor da Igreja Presbiteriana Oceânica, lá em Niterói, uma igreja que tem, nos últimos 15 anos, crescido bastante, não apenas numericamente, mas missionalmente também. E ele falou com a gente um pouco a respeito das células, daquilo que aqui a gente tem chamado de pequenos grupos, mas que a gente tem feito essa transição com a linguagem de células, a respeito do caminho para o acolhimento restaurador. Então essas são 3 áreas, ou 3 realidades frente à vida da igreja que nós entendemos ser de fundamental importância para que a gente possa... dar continuidade à nossa vivência como comunidade, como igreja, no caminho missional. Uma igreja que não vive a sua vida voltada para dentro. Uma igreja que vive a sua vida consciente daquilo que Deus está realizando, daquilo que Deus está fazendo na história, na vida das pessoas, ao nosso redor, e nos desafiando, nos chamando para realizar e para fazer com Ele. Então, a pergunta que eu faço é como é que nós fazemos para manter a conexão entre essas partes? Como é que nós fazemos para que o discipulado, a adoração, as células, elas permaneçam juntas, elas permaneçam unidas, ok? No processo daquilo que a gente tem para fazer, no processo daquilo que a gente tem para realizar. A resposta para isso é que nós fazemos essa junção, essa ligação, através do Evangelho. Ok? Através do Evangelho. Dá um clique aí, gente, para mim. Eu estou sem um negócio aqui, vocês têm que ficar atento aí. Isso. Quem está aí, mexendo no slide, tem que assistir olhando para mim aqui. Ok? Não adianta você ficar sentado sem me ver. Senão você não vai conseguir interagir comigo. O que dá sentido, então... E o que dá a correta estrutura para que essas realidades da nossa vida como pessoa ou da nossa vida como comunidade aconteça de forma missional é justamente a realidade do Evangelho, ok? É nós compreendermos que como igreja nós somos o povo de Deus em missão no mundo, que tem como compromisso essas realidades que nascem, que surgem, que passam através disso que nós chamamos de Evangelho. Pode mudar aí, quando nós falamos de discipulado como caminho para uma amizade transformadora, a parte do Evangelho, o que a gente gera são grupos de pessoas excludentes e preconceituosas. Se a gente fala de discipulado, que a gente é discípulo, que a gente tem que fazer discípulo, mas a gente fala isso, a parte da realidade daquilo que o Evangelho é e que o Evangelho nos propõe, na verdade nós não fazemos discípulos. Nós criamos um grupo sectário de pessoas que se
os outros não forem iguais a nós, não forem parecidos conosco, não pensarem igual a nós, eles não são bem-vindos. Ok? Nós vamos mantê-los de lado, né? Nós vamos nos afastar deles, com uma foto aí. Quando nós falamos de adoração, Pedro, não deu certo não. Mudaram aí ou eu mudei aqui? Você mudou? Então presta atenção aí. Quando nós falamos de adoração, como caminho para uma espiritualidade contagiante, a parte do Evangelho, o que a gente gera é entretenimento para divertir gente religiosa. Né? O que a gente gera são os shows gospels da vida, tá certo? Por quê? Porque a gente fala sobre adoração, mas isso está desassociado da realidade do Evangelho. Né? E aí o que a gente tem, na verdade, é uma dinâmica que é oferecida a uma subcultura, okay, chamada evangélica. Quando nós falamos de células como caminho para o acolhimento restaurador, a parte do Evangelho, quando nós falamos de células como um caminho restaurador, a parte do Evangelho, ok? O que nós geramos são grupos de autoajuda que ficam lamuriando da vida, cegos, né, lambendo as suas próprias feridas. É isso que a gente gera. Ok? A gente não gera um grupo de crescimento espiritual. Então, como igreja, nós somos chamados para desenvolver amizades profundas uns com os outros. Como igreja, nós somos chamados para adorar a Deus com a nossa vida e a cuidarmos uns dos outros. Mas nós fazemos tudo isso enquanto nós caminhamos em missão, levando o Evangelho por onde nós formos. Eu tenho lido um livro, já comentei isso aqui, de um autor chamado David Platt, chamado Radical. No livro Radical, o David Platt, num capítulo, diz assim: primeiramente, de acordo com Jesus, discipular envolve levar o Evangelho intencionalmente às pessoas onde elas vivem, trabalham e se divertem. Fazer discípulos não é um chamado para que os outros venham até nós ouvir o Evangelho, mas um mandamento para nós irmos aos outros compartilhar o Evangelho. Um mandamento para que sejamos pessoas que vivem e falam o Evangelho em todo momento e em todo contexto onde nos encontramos. Então, o que o David Platt está dizendo para a gente aqui é que a realidade de nós sermos igreja, a realidade de nós experimentarmos a amizade transformadoras como discípulos de Jesus que caminham juntos, a realidade de nós experimentarmos um culto gostoso, seja ele numa comunidade maior, seja ele numa comunidade menor, né, na nossa casa, mas nós experimentarmos essa realidade da presença de Deus, de uma espiritualidade que seja contagiante, a realidade de que nós precisamos cuidar uns dos outros, okay? E pastorearmos uns aos outros, dentro das nossas células, dentro dos nossos pequenos grupos. Cada uma dessas realidades, ela só tem sentido, na verdade, porque nós estamos em missão com Deus no mundo. Porque nós entendemos que Deus tem nos chamado para participar daquilo que Ele está fazendo na redenção de pessoas e na redenção do universo. Isso que o Platt diz é a mesma coisa que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 15. Agora vai? Deixa eu ver se vai. Vai não. Tá, ué. Ai, ai. Bom, os meus amigos pentecostais, vou fazer um parênteses aqui. Os meus amigos pentecostais, porque eu tenho muitos amigos pentecostais, os meus amigos pentecostais me dizem que existe demônios especializados em tecnologia. Entendeu? A especialidade deles é tecnologia. Você cuida de tudo antes, você testa tudo antes, tudo está funcionando. Na hora que começa, pronto. Alguma coisa não funciona, né? Então está amarrado.
Fecha o parênteses, né? Voltando aqui para a coisa séria. Então, como Paulo nos diz em Romanos, capítulo 15, versos 18 e 19, ele diz assim: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Eu gosto dessa colocação do apóstolo Paulo. Eu sou desafiado por ela. Ele diz assim: eu não me atrevo a falar de nada, a não ser... Então pense nisso. Se você tivesse que falar alguma coisa, se você tivesse que contar alguma coisa, se você tivesse que testemunhar a respeito de alguma realidade concernente à sua vida, à sua caminhada com Jesus, como seguidor de Jesus, como discípulo de Jesus, se nós como comunidade local ou multilocal de discípulos tivéssemos que falar alguma coisa para as pessoas, o que nós contaríamos? O que nós falaríamos? O apóstolo Paulo, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente fica sabendo que ele tem um monte de experiências extraordinárias, maravilhosas. Quando a gente lê as epístolas dele, ele nos fala algumas das questões que ele vivenciava com Deus. Mas, nessa carta aos Romanos, ele afirma que ele não se atreve a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por intermédio dele. Ou seja, se tem alguma coisa para eu contar, se tem alguma coisa para eu dizer para vocês, então eu quero falar, eu quero contar a respeito da missão. Eu quero falar a respeito daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus tem feito por meu intermédio, por nosso intermédio. Essa precisa ser a mesma perspectiva para nós como comunidade, como igreja. Nós podemos contar a respeito de muitas coisas especiais. Nós tivemos uma programação assim, ou nós fizemos uma coisa assada, mas veja, se eu entendo o que Paulo está dizendo aqui, se tem algo que tem que estar no nosso coração como discípulos, se tem algo que tem que estar no nosso coração como comunidade de discípulos, para a gente contar para os outros e a gente anunciar para os outros, esse algo é o Evangelho. Sendo assim, eu gostaria então de ressaltar 2 pontos importantes referentes ao Evangelho, para que nós possamos manter o caminho missional na nossa vida e na vida da nossa comunidade. O primeiro ponto é que o Evangelho é a boa notícia do reino de Deus. O Evangelho é a boa notícia sobre o reino de Deus. A palavra que nós usamos para utilizamos para falar sobre essa boa notícia na nossa língua, né? Essa palavra evangelho, ela vem desse termo grego, evangelion. Evangelion era um termo, na verdade, secular, ok? Era um termo que significa, de forma geral, uma boa notícia. E que era uma palavra utilizada especialmente pelo Império Romano, na época de Jesus Cristo e dos primeiros discípulos, para se referir às últimas notícias que vinham de Roma, sobre as últimas conquistas de César. Então veja, quem usava essa palavra, principalmente, era o governo romano. Então evangelion, num primeiro momento, é uma palavra política, ok? É um anúncio político. É um anúncio que Roma fazia, o Império Romano fazia, a respeito das conquistas de César. Ia um arauto por uma determinada cidade, que estava sob o domínio de Roma, do Império Romano, e aí esse arauto chegava ali, as pessoas se reuniam na praça pública, e ele dizia, evangelion, boa notícia do Império Romano, boas notícias vindas de César. E aí então ele anunciava a notícia. Aí vem Jesus, e o que Jesus faz? Ele pega essa palavra política, ele pega essa palavra que era usada pelo Império Romano, para falar sobre os feitos de César, e aí ele vem dizendo assim, evangelion, do reino de Deus, boas novas, boas notícias, não de Roma, não do Império Romano, boas novas, boas notícias de Deus,
Boas notícias a respeito do reino de Deus. Boas notícias a respeito do Rei, que reina sobre tudo. Isso é, então, o Evangelho. Jesus Cristo e os discípulos, eles passam a usar essa palavra, então, para anunciar que a verdadeira notícia não tinha a ver com o Império Romano e com César. A verdadeira boa notícia, o verdadeiro Evangelho, tem a ver com o reino de Deus e com o seu Rei, Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho de Marcos começa do jeito que ele começa. E como é que ele começa? Peguei você, né? Como é que o Evangelho de Marcos começa? O Evangelho de Marcos começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, o que você tem que entender é que o Evangelho de Marcos, ele está sendo escrito para Roma. O Evangelho de Marcos, ele começa desafiando toda a estrutura do Império Romano. Quando o Evangelho de Marcos começa dizendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele está dizendo o Evangelho não é sobre Roma. O Evangelho, a boa notícia, não é sobre César. A boa notícia é sobre Jesus. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Então veja como isso é revolucionário, é bombástico. O Evangelho de Marcos é escrito para romanos. E aí você lê todo o Evangelho de Marcos, e quando você chega no capítulo 15 do Evangelho, você vai ver a narrativa da crucificação. E quem é que na narrativa de Marcos reconhece primeiramente que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus? Um centurião romano. Olha só, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É assim que abre o Evangelho de Marcos. Como o Evangelho de Marcos termina? Um romano, um centurião romano, um oficial de Roma, quando ele olha Jesus morrendo naquela cruz, ele diz assim: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Quando ele diz isso, ele está dizendo: César não é o Filho de Deus. Jesus Cristo, esse homem que está morrendo aí, é o verdadeiro Filho de Deus. Então o Evangelho, ele chega com esse poder de mudar as realidades da nossa história, as realidades da nossa vida, as estruturas do nosso mundo. Porque ele não é meramente um anúncio a respeito de um Deus que é cheio de amor e que não quer mandar você para o inferno e quer levar você para o céu. Ele é o anúncio, ele é a notícia de um Deus que é cheio de amor, mas que também é cheio de autoridade, cheio de poder, que veio intervir na nossa história, na nossa estrutura de vida marcada pela rebelião, para que então nós pudéssemos ter o privilégio de novamente, enquanto estamos vivendo aqui e agora, vivermos as nossas vidas debaixo do governo desse Deus. Por isso, no Evangelho de Marcos, Jesus começa a sua proclamação assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Veja, proclamando o Evangelho de Deus. O que ele proclama? O tempo é chegado, dizia ele, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Creiam na boa notícia. A primeira palavra do Evangelho, quando a gente entende que o Evangelho é a boa notícia do reino, não é Deus te ama. A primeira palavra do Evangelho é arrependa-se. Arrependa-se. Veja, quem está pregando esse Evangelho é Jesus. Ok? Para não restar nenhuma dúvida, né? Não é o apóstolo Paulo, embora pudesse ser ele, já eu vou mostrar ele pregando isso. Não são os outros demais apóstolos ou discípulos, é o próprio Jesus que está pregando o Evangelho aqui. E quando Jesus prega esse Evangelho, ele não começa o Evangelho dizendo assim: gente, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Deus ama vocês. Quando Jesus prega o Evangelho, ele começa dizendo assim: uma boa notícia de Deus chegou. O reino de Deus foi aproximado novamente de vocês. Por isso, arrependam-se e creiam nessa boa notícia.
Ou seja, arrependam-se da vida de rebelião de vocês. Arrependam-se desse negócio de vocês quererem serem deuses para vocês mesmos. Arrependam-se dessa história de estar satisfeito com uma religiosidade que é formada apenas pela casca, pelo exterior, pelo estereótipo, como era a religião dos fariseus da época de Jesus. E ele diz: vivam a partir da realidade deste reino que chegou, que está agora sendo oferecido para cada um de vocês. O apóstolo Paulo prega de semelhante forma em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, dizendo assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu quero ir de trás para frente. Veja, nós estamos sempre acostumados a dizer que o Evangelho, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, quando nós nos rendemos ao Evangelho, nós temos os nossos pecados perdoados. Não por nossas obras, não pelo nosso esforço, mas por aquilo que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Certíssimo. Paulo diz assim: através dele, de Jesus, nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Mas veja o que mais ele diz: esse que nos redime e que nos dá o perdão dos nossos pecados, é aquele agora que vai ser o rei da nossa vida. Porque ele diz assim: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Veja, se o reino é do Filho, o que o Filho é? Rei. Rei. Se o reino é do Filho, o Filho é rei. E a questão que eu e você precisamos entender aqui é que alguém, meu querido e minha querida, vai governar sobre a nossa vida. Nós vivemos sob o domínio de alguém. Ou nós vivemos sob o domínio das trevas, ou nós vamos viver sob o domínio do Filho de Deus. Ou nós vivemos sob o domínio da ganância, ou nós vamos viver sob o domínio do Filho de Deus. Alguém vai dominar a nossa vida. Então a boa notícia do Evangelho é que nós não precisamos mais ser dominados pelo reino das trevas, porque agora outro rei está reinando. Então, o Evangelho que nos mantém no caminho missional, o Evangelho que gera autênticos discípulos de Jesus Cristo, o Evangelho que gera gente que são verdadeiros adoradores, que adoram a Deus com a inteireza de suas vidas e não apenas como meros religiosos, o Evangelho que gera gente que se preocupa com outras pessoas, se preocupa com cuidado mútuo, para que possam alcançar outros através do reino, através do Evangelho, é o Evangelho do reino de Deus. Agora, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a esfera do poder de Deus que está governando a vida daqueles que se rendem ao amor gracioso de Deus por intermédio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, e que se manifestará futuramente, destruindo toda a oposição ao governo amoroso de Deus. O reino de Deus não é um lugar, ok? O reino de Deus é uma dinâmica. Vou repetir: o reino de Deus é a esfera do poder de Deus que está governando a vida daqueles que se renderam ao amor gracioso de Deus por intermédio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e que se manifestará futuramente destruindo toda oposição ao governo amoroso de Deus. Então, o reino de Deus é uma realidade que já está presente na nossa vida, está presente no nosso coração, mudando a nossa mente, mudando os nossos valores, quando o Evangelho nos alcança. E ao mesmo tempo, o reino de Deus é uma realidade que está alterando toda a estrutura de um mundo rebelado contra Deus. Para que então, um dia, esses que estão sendo governados por essa nova realidade do reino de Deus em nós, sejam trazidos para essa nova realidade que Deus está
transformando o universo rebelado contra ele. Essas duas esferas do reino, elas estão caminhando uma ao encontro da outra. E quando as duas se encontrarem, então, tudo aquilo que nós conhecemos nesse universo, que é rebelado contra Deus, que resiste ao amor e ao governo de Deus, vai ser banido para sempre dessa realidade. E apenas aqueles que se submeteram ao governo amoroso de Deus sobre eles, é que vão poder viver eternamente nessa realidade de um novo céu e de uma nova terra. Por isso, em Efésios 5:5, o apóstolo Paulo diz assim: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui, o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo: não se engane, não se engane, nenhuma dessas realidades vai estar presente no reino. Como elas não vão estar presentes no reino lá, então, se eu afirmo que o reino de Deus, o evangelho me alcançou agora, o reino de Deus é uma realidade que eu tenho experimentado agora, então essas realidades, elas precisam estar sendo desencaixadas da minha vida. E eu acho interessante esse texto de Paulo, porque ele faz questão de colocar aí no meio dessas realidades a questão da ganância. Nenhum imoral, ele diz. E a gente poderia concordar como bons religiosos com isso, né? Com muita naturalidade. É verdade, uma vida imoral, né? Nenhum impuro. A gente também poderia concordar. Nenhum idólatra. Mas no meio disso ele coloca assim: nenhum ganancioso. E isso já chega muito mais perto da gente. O apóstolo Paulo, ele faz essa menção por algo que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, estabelece também para a gente. Ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a sua riqueza. Se nós servimos a Deus, se nós somos autênticos discípulos de Jesus, uma característica disso na nossa vida, no nosso coração, é que nós somos generosos. Nós não somos pessoas gananciosas. Nós não nos rendemos a um mundo materialista como é o nosso, que quer nos convencer que a gente tem o direito de usar aquilo que Deus nos abençoa, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, cada vez mais conosco mesmo. Quando a gente olha o mundo e a gente olha ao redor e a gente vê tanta dor, tanta necessidade. Eu li uns anos atrás um livrinho editado pela ABU, e o título dele era Cristãos Ricos em Tempo de Fome. E de acordo com aquele livro que eu li lá na década de 80, com estatísticas daquele livro, da década de 80, e para todos nós aqui não termos escapatório, ok? Porque a gente sempre mede quem é rico por aquele que tem mais do que a gente, então a gente sempre é pobre. Não é? Não é assim? A gente sempre olha para quem tem mais, aí a gente se sente pobre. Mas quando eu li esse livro, eu fui convencido de que eu era rico. Porque no livro ele diz assim: quem são os ricos? Se você tem uma casa, ainda que alugada, ele diz no livro. Se você tem um telefone, na época não tinha celular. Não é? Se você tem um carro ou condição de mobilidade, e você tem pelo menos uma refeição todos os dias, você é rico. Então todos nós aqui somos ricos. E aí ele dizia nesse livro que na década de 80, somente os cristãos do Ocidente, não as pessoas do Ocidente, mas que somente os cristãos do Ocidente assumissem um compromisso diante de Deus de viver um estilo de vida simples,
não dominado pela ganância e pelo materialismo, só com os cristãos a fome do mundo seria erradicada. Fora estão os gananciosos. Portanto, o evangelho do reino de Deus é essa boa notícia, mas essa boa notícia que é incômoda, né? Porque ela transforma a realidade da nossa vida. Ela é essa boa notícia que a nossa vida está novamente sob o poder e a influência agora do governo de Deus. Não mais sobre o governo das trevas. Ubuntu. Olha, se eu tivesse combinado com a Carmen esse negócio, não teria dado tudo certo. Viu? Nós vivemos a partir da consciência do outro. Mas, em segundo lugar, hoje eu tenho que correr, né? Hoje, porque eu também não quero deixar você sem comer mais bolo. E eu não quero deixar você também sem ouvir a Fernanda. E a gente tem ceia ainda. Então deixa eu parar de enrolar e falar. Em segundo lugar, o evangelho é o poder que nos capacita para viver em missão. Esse é o segundo aspecto que eu gostaria de compartilhar com você aqui. Segundo e último, o evangelho é o poder que nos capacita a viver em missão. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que a mesma tem um enredo. Okay? Ela tem um enredo. Esse enredo diz respeito a como Deus está trabalhando para trazer a sua salvação a um mundo que está sob o efeito da malignidade. Esse é o enredo da Bíblia. O enredo da Bíblia não é o que Deus está fazendo para que você tenha uma vida melhor aqui. O enredo da Bíblia é sobre o que Deus está fazendo para que Ele liberte a nossa vida e liberte o nosso mundo do efeito da queda, da rebelião. Algo que nós notamos ao longo da leitura da Bíblia no Antigo Testamento, nos Evangelhos, que nos contam sobre a vida, sobre o trabalho de Jesus, e no livro de Atos, e nos demais textos que estão no Novo Testamento, é que Deus, que está trabalhando pela redenção do mundo, decidiu que Ele atuaria para essa redenção por intermédio de um povo. Deus, Ele é suficientemente poderoso para fazer tudo o que Ele precisa fazer e tudo o que Ele queira fazer sozinho. Mas por que Ele não faz Ubuntu? Ele não faz porque Ele entende que a realidade da vida, da realidade que nos faz gente, seres humanos, é o outro. Não somos nós mesmos. Ele é uma comunidade relacional de 3 pessoas. E Ele entra em ação no mundo, convidando outros que foram feitos à imagem e semelhança dEle, para participar daquilo que Ele está fazendo. Um povo que Ele começa a chamar lá no passado, num homem chamado Abraão. A Bíblia chama esse povo de igreja. E a esse povo, Deus deu o poder do Evangelho, para que ele pudesse ser levado por vidas frágeis, limitadas, como as nossas, a outros que ainda estão sob o poder da rebelião e da morte. Antes de Jesus ser assunto aos céus, em Atos 1, 6-8, ele diz assim, o texto diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja, tudo o que somos e fazemos como igreja tem seu significado na missão. O texto aqui mostra para a gente que nós podemos viver a nossa vida aqui com a nossa mente voltada e preocupada com a realidade de como, sei lá, vai ser o céu, de quando Jesus vai voltar. Mas o que Jesus diz para a gente nesse momento, aqui nesse texto, aos seus primeiros seguidores é o seguinte: gente, não se preocupa com isso não. O que vocês têm que entender é que enquanto vocês estiverem por aí, enquanto esse dia não chegar, vocês estão empoderados para que vocês sejam minhas testemunhas. Da onde vocês estão, no caso deles era Jerusalém, até os confins da terra. Quando Jesus dá uma ordem aos seus discípulos em Mateus 28, ele diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações.
Todos nós, eu e você, cada um de nós tem essa ordem. Fazemos discípulos de todas as nações, da onde estamos até aonde formos, enquanto vivemos. Se agora eu estou aqui, eu faço discípulo aqui, mas se amanhã eu estou na Alemanha, nos Estados Unidos, no México, eu faço discípulos lá. A igreja é esse povo, é esse organismo que vive em missão. Então o evangelho que nos alcança é o mesmo evangelho que nos dá poder para vivermos em missão com Deus no mundo. Essa é a maneira da gente não sair dessa rota missional, a gente compreender que o evangelho que me alcançou é o evangelho agora que está me empoderando para que eu possa ser testemunha de Jesus. O discipulado, pode passar aí, o discipulado gera um caminho de amizade transformadora para que juntos possamos nos envolver na missão de proclamar o evangelho e continuarmos fazendo discípulos de Jesus Cristo. Por que nós temos que ter amizades transformadoras? Não é para que a gente seja um grupo de gente legal um com o outro, mas é porque nós estamos em missão juntos no mundo. Jesus sempre envia de 2 em 2. A adoração, ela gera um caminho de espiritualidade contagiante, quando nos reunimos como reflexo da consequência que temos, da consciência que temos de que Deus esteve agindo por nosso intermédio ao longo da semana, por onde passamos, e que o mesmo é digno de ser adorado por todos. Assim nós estamos envolvidos na missão de proclamarmos o evangelho para que pecadores se transformem em adoradores que adorem em espírito e em verdade. Sabe quando isso aqui que a gente faz no domingo faz sentido? Quando ao longo da semana nós estamos vivendo em missão. Aí quando a gente reúne e a gente canta assim, grandes são as suas obras, olha, são grandes mesmo. A gente está vendo isso. Mas se os nossos encontros dominicais, eles viram um fim em si mesmo, parte da agenda da nossa vida religiosa, daqui a pouco o sermão fica chato, a música fica chata, tudo fica chato. Porque isso só tem sentido, é para ficar chato mesmo, né? Porque isso só tem sentido se a gente vem em missão. Células. As células geram um ambiente de acolhimento restaurador, porque nós entendemos a importância de cuidarmos dos de dentro para nós podermos alcançar os de fora. A gente precisa cuidar uns dos outros para a gente poder alcançar os que estão fora. Então, como o apóstolo Paulo, nós afirmamos e vivemos com ousadia, dependentes do poder do evangelho. Em Romanos 1, 15 e 16, o apóstolo Paulo diz assim para a gente: por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Pois eu não me envergonho do evangelho. Ele é o poder de Deus. É por isso que eu estou disposto a pregar o evangelho também em Roma, diz Paulo. Nós temos que dizer, é por isso que eu estou disposto a pregar o evangelho também no meu condomínio. É por isso que eu estou disposto a pregar o evangelho também na academia onde eu treino. É por isso que eu estou disposto a pregar o evangelho no mercado onde eu compro, no escritório ou na empresa onde eu trabalho. É por isso que eu também estou disposto a pregar o evangelho, se não podendo ir fisicamente lá, sendo fiel nas minhas contribuições, para que aqueles que estão lá em Bangladesh possam pregar o evangelho lá, porque nós estamos sustentando eles daqui. Não me envergonho do evangelho.
Concluindo, quero fazer 3 aplicações para a vida da gente, sobre essa série toda que a gente fez. Não só sobre a minha mensagem dessa manhã, mas sobre toda a série. Primeira aplicação: você tem dado prioridade para o desenvolvimento de amizades transformadoras em meio à nossa comunidade? Se você não faz parte da nossa comunidade, na sua comunidade, eu quero desafiar vocês, a nós, não seja um frequentador de nossos encontros, seja parte efetiva da família de Deus. Não seja mero frequentador, seja parte efetiva daquilo que Deus está fazendo. Segundo desafio, segunda aplicação, sua vida tem expressado uma adoração plena e autêntica ao Senhor Deus? Você o adora com o seu tempo, com o seu investimento na sua devoção pessoal? Você o adora com os recursos financeiros que Ele coloca em suas mãos, sendo um contribuinte fiel com seus dízimos, ofertas, fazendo isso não por medo, não por ganância, mas com alegria, generosidade e constância? Isso tem sido uma realidade para você? Eu quero desafiar-nos: decida por uma vida que expresse uma espiritualidade contagiante. Espiritualidade contagiante não é só a gente vir para um encontro onde a equipe de louvor faz uma música legal para a gente. Isso é bom, mas espiritualidade contagiante vai muito além disso. Espiritualidade contagiante tem a ver com a realidade da inteireza do nosso ser, da compreensão de que aquilo que a gente está fazendo, a gente não está fazendo para o pastor, a gente não está fazendo para uma estrutura, a gente não está fazendo para um lugar, a gente está fazendo por Deus, para a glória dEle. Terceiro, você tem feito parte de uma célula missional? Tem procurado participar de um espaço onde você poderá cuidar de pessoas e ser cuidado por elas, a fim de que estejam aptos para alcançar com evangelhos de fora? Eu fico impressionado. Não me entenda mal, ok? No que eu vou falar agora, tá certo? Principalmente se você trabalha nessa área, ok? Nada contra os terapeutas, os psicólogos, ok? Mas só que eu fico impressionado com a quantidade de pessoas cristãs que ultimamente procuram psicólogos e psicoterapeutas. Eu não tenho nada contra você fazer isso, ok? Mas o que me impressiona é que muitas vezes, várias dessas pessoas nunca estiveram num pequeno grupo. Nunca estiveram numa célula. Nunca se colocaram num espaço de cuidado, onde ele pudesse estar e abrir o coração dele, ouvir outros e deixar a gente tocar nele, orar por eles, e eles fazerem isso pelos outros. Mas frequentam um psicólogo, vão num psicólogo. Olha, talvez você pudesse economizar o seu dinheiro. Nada contra os psicólogos, né? Os psicólogos vão ficar bravos comigo, os psicoterapeutas. Mas você pudesse não economizar. Talvez você vá ter que continuar fazendo isso em alguns contextos, mas talvez o contexto fosse ser bem menor. Então eu quero desafiar você: comece a participar imediatamente de uma célula. E seja continuamente missional. O que nós vamos fazer agora, a maneira que nós vamos encerrar esse nosso encontro, participando dessa mesa, nos convida a essas várias dinâmicas. Essa mesa, ela nos convida a essa consciência de que nós somos uma família. Essa é a mesa do Pai. Mas essa mesa também nos convida à consciência de que nós somos uma família em missão. Porque Jesus diz que todas as vezes que a gente come do pão, todas as vezes que a gente bebe do cálice, a gente está anunciando a morte dele, até que ele venha. Então, eu quero que nós terminemos essa manhã, comendo do pão e bebendo do cálice juntos, mas eu quero que a gente faça isso, dizendo: Deus, a gente quer continuar
nesse caminho missional. A gente não quer se desviar dele. Nós vamos ouvir a Fernanda com o pessoal e depois a gente vai participar da mesa juntos, ok?